Professor Carlos, tivemos ontem o julgamento pelo conhecimento do habeas corpus, que acolheu a liminar para afastar a prisão do ex-presidente Lula, até o julgamento do mérito do habeas corpus, que discutirá novamente a possibilidade de prisão após julgamento na segunda instância. Eu tenho uma posição bastante crítica em relação à possibilidade de alteração da interpretação da Constituição em um curto espaço de tempo, sem que haja uma alteração substancial no contexto social e político do país. Professor, aproveitando esse tema bastante atual, fale um pouco sobre a mutação constitucional e como ela influi nessas decisões do Supremo. Por gentileza. Mauro, a Constituição, como já dissemos no bloco anterior, é a lei maior de um Estado, de um país, e ela é feita pelo poder constituinte originário, ou genuíno, ou de primeiro grau, que nós chamamos, e com as atrocidades ocorridas na Primeira, Segunda Guerra Mundial, que foram depois da fase do Estado absolutista, né? Para não se perder muito na história, senão Sim. A gente ocupa o bloco todo. Mas é interessantíssima a história. É verdade. O mundo percebeu o poder destrutivo que o próprio ser humano tem contra o seu semelhante. Né? Inclusive que o Estado tem sobre seus subordinados, enfim, sobre seus cidadãos. E o Montesquieu já falava, lá nos idos do século XVIII, né, que todo aquele que tem o poder tende a abusar do poder, né, e é dele a teoria de freios e contrapesos, também conhecida na doutrina norte-americana como checks and balance, onde os poderes são harmônicos e independentes entre si, porém colocando os freios e os contrapesos no outro poder, né? Por isso, até atingir a sua harmonia. Né? Mas o poder constituinte originário, que foi exercido na década de 80, para a promulgação da Constituição de 1988, o poder constituinte originário é aquele poder que tudo pode, na representação dos anseios da população ou da sociedade naquele momento histórico, político, em que ela está vivendo. E é o poder que inicia uma nova ordem jurídica constitucional. E nós lembramos que antes o nosso regime era um regime autoritário, ditatorial, né, perdurando de 64 até meados da década de 80. Então, o Constituinte originário de 80 não se poupou, saindo daquele regime autoritário e ditatorial e atendendo os anseios da população naquela época, da sociedade brasileira, não poupou direitos e garantias fundamentais para os seres humanos brasileiros, né, para os cidadãos brasileiros. Lembrando que os direitos e garantias fundamentais é o mínimo, ou são mínimos, para ter uma existência digna no Estado. Aí vem também o princípio da dignidade humana, que não está no artigo 5º, mas se encontra no artigo 3º, se não me falha a memória, da Constituição Federal. Né? E com isso, cria-se, então, uma arquitetura de um novo Estado. Criou-se também o STF, né, que é o guardião da Constituição Federal. Guardião em que sentido? É ele que dá a última palavra em termos de Constituição Federal. Então, o que está escrito na Constituição Federal deve ser cumprido por todos. Todas as leis, sejam elas em que nível forem editadas, devem respeitar a Constituição Federal, porém, havendo alguma
impropriedade constitucional, dúvida no caso concreto, ou desrespeito no caso concreto sobre direito constitucional, é o STF, que é a última palavra, a última interpretação, exato, o último tribunal, até tem uma frase, né, que contra o pleno do Supremo não existe recurso, né? E, muito embora surgem as cortes constitucionais, o STF é uma corte constitucional, no sentido de interpretar a Constituição, guardá-la, zelar pelo seu cumprimento. Porém, tradicionalmente, vendo o direito constitucional, comparando, por exemplo, com o norte-americano, as cortes constitucionais elas tendem a mutar a Constituição, mudar o entendimento da Constituição, não mudar a Constituição, porque a mudança da Constituição, claro, quando possível, deve ser feita por emendas constitucionais, quando possível. Vi o seu programa anterior, teve aqui também um colega professor, constitucionalista, que falou muito bem sobre as cláusulas de pedra, as cláusulas pétreas, exato. E tudo mais, né? Nessa parte, ela não pode ser mutada, estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Só que as decisões das cortes constitucionais devem acompanhar os rumos da sociedade, no caso da sociedade brasileira, e não se eternizarem, mas, no mínimo, durarem por um bom tempo, porque a sociedade também demora um bom tempo. Conseguimos definir se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, para mudar os seus conceitos. Nisso, nós trazemos como exemplo o conceito de família. O que era família na década de 80, por exemplo, exato, na sociedade? Exato. E antes, né, era a família tradicional, né, do homem, a mulher, os filhos, etc., né? Porém, com o próprio princípio, ou pelo próprio princípio da dignidade humana, e no artigo 226, que a Constituição também fala da família, né, nós temos hoje, juridicamente falando, possibilidades de famílias não mais tradicionais nos moldes que existiam até a década de 80, 90, ou seja... E o direito ele tem que se adaptar a essas mudanças sociais que acontecem no decorrer do tempo, mas de um tempo elástico, né? Sim. Mudanças, interpretações de uma Constituição, né? Eu disse até na minha abertura, a Constituição é feita para perdurar, né? A Constituição norte-americana, que o doutor citou, desde artigos. E desde 1800, é uma Constituição que dura muito tempo, que tem, acho que 17 emendas, se não me engano, enquanto a do Brasil, de 1988, já tem 100 emendas. Exato. E então ela é feita para durar. Os seus conceitos abertos, principiológicos, eles são feitos para durar, né? E a interpretação, que é mais facilmente mutável, né? Ela tem que acompanhar essa evolução social. E ela não pode mudar por interesses pontuais, por interesses individuais, por interesses de uma parcela da sociedade. O STF, na minha visão, ele está se afastando do que é jurídico, do que é probo, para dar uma importância muito maior para o cenário político, para o coleguismo e etc. Né? Eu não acho realmente que é aceitável uma mudança de entendimento
de um aspecto constitucional num curto prazo